Da cor da Da troca. cor do diálogo. Da cor da Da política. cor dos dados. Da cor da Da juventude. cor da educação. Da cor do legado. Da cor das mulheres. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. Olá, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao podcast A Voz da Cor, podcast do Instituto da Cor. Eu sou o Thales Nota. E eu sou a Gabriela Araújo e estamos começando o ano de 2024 em grande estilo, com o nosso primeiro encontro ao vivo, em vídeo. E para esse momento mais que especial, recebemos dois convidados incríveis que fazem parte da equipe do Da Cor. Estamos com o nosso presidente, o Elton Souto, e a Sinara Moura, nossa liderança na comunicação. E a gente vai falar sobre o ano de 2024 do Da Cor, os nossos desafios e os projetos incríveis que estão por vir. Sejam bem-vindos, Elton, Sinara. É muito bom começar o ano já falando de novos projetos da Cor e revisitando essa história linda. Bom, todos os projetos da Cor passam para a equidade racial e a gente traz um outro ponto do nosso podcast que é a autodescrição. Eu vou começar com a minha audiodescrição e depois eu passo para você, Elton, e assim a gente dá prosseguimento. Eu sou um homem negro de 1,78 m, tenho cabelos cacheados, sou magrinho e tô com a camiseta preta. Eu sou um homem negro, eu sou Elton. Eu sou um homem negro de pele clara. Eu uso barba, uso óculos de aros pretos. Eu tenho o cabelo raspado, mas que está crescendo agora. Tenho 1,72 m, estou com uma camisa verde, relógio e pulseiras que o meu filho me deu. Olá, meu nome é Sinara, eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, olhos verdes, tô 1,64 m, tô vestindo uma camiseta preta. Olá, eu sou a Gabriele, uma das apresentadoras do nosso podcast. Eu sou uma mulher negra, tenho 1,5 m, estou usando Fox Locks no cabelo e eu estou usando uma camiseta laranja. Muito obrigada por vocês estarem aqui, Elton e Sinara. Eu vou começar com uma pergunta para vocês. O que fez vocês chegarem no Da Cor, ou fundar o Da Cor, né? E qual que foi um projeto ou experiência desde a fundação, que foi 2020, ou desde o momento que vocês chegaram ao Da Cor, que mais marcou vocês? Bom, eu primeiro agradeço a oportunidade de poder contar essa história, de poder contar um tanto do que o Da Cor tem feito e tem construído ao longo desse tempo. Desde 2020, parece que é muito tempo, né? Esses 3, quase indo para 4 anos agora. E ao mesmo tempo é tão pouco tempo numa velocidade muito incrível que a gente tem feito coisas. Respondendo à pergunta, primeiro, por que que decidimos criar uma organização como o Instituto da Cor? Isso vem, na verdade, de todo um processo histórico, acho que mexe comigo, com o meu estar no mundo, com o estar da minha família no mundo, né? Que é uma família multirracializada, atravessada pelas questões do racismo e de equidade racial, e que ao longo do tempo e ao longo da trajetória, eu venho da área de ciências sociais, assim como outros fundadores do Da Cor, e nós não vimos possibilidades e atuações concretas dentro desse campo de equidade racial ao longo da vida, né? Eu fui da área de educação durante muito tempo também, na minha trajetória profissional, e em 2020, dentro do contexto de pandemia, né, onde a gente vê que as desigualdades sociais e raciais no Brasil elas ficam absolutamente esgarçadas, absolutamente evidenciadas dentro daquele contexto, né? A grande parte da população que sofreu com a Covid em 2020 e 2021 foi a população negra, né, no Brasil, e o contexto também de todo o movimento de vidas negras importam a partir do assassinato de George Floyd, a partir do assassinato do Alberto aqui no Brasil. Nós temos também todo um movimento de comoção e de levantamento dessas discussões sobre o racismo,
que eu faço questão de dizer, né, esse enfrentamento e esse entendimento sobre o racismo, ele não nasce há 3 anos, né? Isso vem de um processo histórico, isso é pauta dos movimentos negros, que são os movimentos mais importantes desse país, né, ao longo dos anos, ao longo das décadas, mas a gente vê que a partir de 2020 é como se a gente olhasse para isso tudo dentro de uma mesma página, né? A gente começasse a entender as intersecções disso tudo, né? De como que o racismo ele afeta estruturalmente essa sociedade e diz muito do que somos e do que a gente precisa mudar, do que a gente precisa transformar. Então, o da cor, ele surge muito nesse momento de tentar entender tudo isso, reconhecer o racismo, trazer as evidências sobre essa existência estrutural do racismo na sociedade brasileira. E a gente via que, puxa, era muito difícil conseguir dados sobre essas informações, conseguir evidências sobre isso, especialmente colocar isso à disponibilidade das pessoas e tomadores de decisão, de modo que políticas e ações fossem feitas para o enfrentamento. Então, quando a gente tem dados e tem informações, se elas ficam na mão de especialistas, ou elas são de difícil acesso, ou quase ninguém conhece isso de uma forma muito clara e muito evidente, a gente vai ter um problema de construção mesmo, de visão, de reconhecimento e de enfrentamento do racismo. Então, o da cor ele surge para ser isso que nós nos chamamos Dados contra o Racismo, surge para ser uma organização que tanto trabalhe com as evidências sobre o racismo na sociedade, como as evidências do enfrentamento ao racismo na sociedade brasileira, de modo que a gente possa mapear isso e disseminar conhecimento com foco nessas informações para gerar mudança, para gerar transformação. E algo que te marcou nesse período desde da fundação do Da Cor, Elton? Olha, eu acho que tem 2 projetos que são 2 projetos, eu poderia falar de 3 projetos, mas que, que eles trazem muito aquilo que o Da Cor se propõe a fazer, né? Que é ah, um, um projeto que nós chamamos de Mapa de Dados, que é um projeto que nós estamos construindo e desenvolvendo, que é um projeto que ele traz muito a questão de mapeamento de informações, mapeamento de dados, para se colocar isso à disposição das pessoas, à disposição da sociedade, né? Então, esse é um projeto que ele é bastante importante, que a gente está em processo de desenvolvimento, a gente vai falar um pouco mais dele aqui. Olha, novidade, que legal, ó. Tem uma outra contribuição que eu acho que o Da Cor fez em parceria com a Fundação Lehman, né, que é a construção de um conjunto de indicadores para mapear as ações antirracistas e ações de equidade racial em secretarias de educação. Então, nós construímos um conjunto de indicadores, um conjunto de critérios onde é possível diagnosticar como que as secretarias, as redes de ensino do país inteiro estão ou não desenvolvendo ações voltadas para a equidade racial. E esse é um trabalho também que vem ganhando muita visibilidade, vem ganhando muitas possibilidades de atuação e nos orgulha muito contribuir nessa direção. E por fim, acho que tem um projeto que também é interessante, que nós criamos um diagnóstico, né, junto com a organização que é a Motriz, né? Nós criamos um diagnóstico de equidade racial e diversidade em organizações e que pode ser utilizado também em empresas, em organismos públicos, para a gente poder evidenciar como que está essa discussão e esse trabalho de diversidade dentro das organizações, né? E são alguns dos projetos que a gente se orgulha muito, mas eu acho que a Sinara vai poder falar também de um outro orgulho nosso, que é todo o trabalho de comunicação que a gente faz. E aí, Sinara, o que te trouxe até o Da Cor e um projeto que te marcou desde que você está na organização? Legal. Bom, eu acho que antes de tudo, né, é importante ressaltar que eu tô aqui muito no papel de aliada, né?
eu sou voluntária no Dacor. Entrei no Dacor em 2021, a convite do Elton, no nosso primeiro encontro, né, Elton? A gente, apesar de trabalhar na época na mesma instituição, a gente interagia muito pouco e a gente teve um encontro muito potente. E eu lembro que quando o Elton me contou do propósito do Dacor e qual que era, né, a ideia de comunicação para o Dacor, eu me vi muito naquilo, abrindo espaço para um outro protagonismo, assim, né? Então, eu tenho um orgulho gigantesco de fazer parte do Dacor, cedendo, né? Dedicando tempo, dedicando esse conhecimento que eu adquiri ali ao longo de quase 2 décadas, trabalhando com comunicação, com marketing, colocando isso a favor de uma causa que é tão importante, né? E que eu aprendo muito, eu digo que eu dedico esse meu tempo e esse meu conhecimento ao Dacor, mas quem mais ganha nesse processo todo sou eu, porque é uma oportunidade de aprender, de evoluir, de conhecer outras perspectivas, de derrubar meus vieses, né? Como uma mulher branca, nascida e crescida no sul do país, então eu acho que o da cor para mim também é uma oportunidade de romper, né, com muita coisa e a partir de um movimento de aprendizado intencional, né, de você botar intencionalidade nessa mudança de comportamento, você conseguir fazer alguma diferença no mundo. E eu sempre falo que da importância de pessoas brancas também atuarem ativamente na causa antirracista, né? Porque Djamila já fala isso, né? Não foram os negros que criaram o É. racismo, que criaram todo esse mecanismo tão perverso que a gente tem, né? E eu acho que eu consigo fazer um pedacinho, um pouquinho disso, assim, e sou muito orgulhosa e muito grata por esse encontro que a gente teve e por todo esse trabalho tão bonito que a gente consegue fazer no Da Cor. E falando um pouquinho sobre os projetos, né? Eu acho que além dos projetos, das entregas, enfim, de todas as iniciativas que a gente tem no Da Cor, e que a comunicação acaba sendo muito relevante, né, como um lugar de advogar por essa nossa causa, mas eu acho que os encontros do Da Cor são muito potentes, assim, né? A gente fez um levantamento no final de 2023 e a gente tem mais de 70% das pessoas que atuam com a gente atuando voluntariamente, né? E isso é muito grande, assim. As coisas que a gente conseguiu fazer da união desses esforços, dessas pessoas, de cada um doando ali um pouquinho do seu conhecimento, do seu tempo, das suas ideias, da sua perspectiva de vida, né, é muito grande. Então, Pessoas de vários locais de também. vários locais, a gente tem, né, gente atuando na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Brasília, né? Então, torna essa lente muito poderosa para a gente conseguir olhar esse combate ao racismo, olhar essa perversidade toda de uma outra perspectiva e trazendo ações, né, muito claras ali para a gente conseguir, enfim, pensar em perspectivas de combate, em perspectivas de melhorar essa sociedade. E aí, para trazer 2 projetos que, né, têm origem aí nessa potência toda, eu gosto muito do próprio podcast, né? Eu Eba, tenho, ponto pra gente, hein, Gabi? eu tenho um carinho gigantesco por esse projeto do podcast, pelas pessoas incríveis que já passaram por aqui, compartilhando, né, suas experiências, pontos de vida. Então, a gente já conseguiu falar de política pública, né, de diversidade de gênero, trazendo essa Quadrinhos, assim, né? transversalidade, Tudo. tudo, exatamente. Então, eu tenho um orgulho gigantesco do podcast e desse potencial que ele tem de dar voz, né, para as pessoas tão diversas e tão legais, assim, que a gente quer. Eu tenho a sensação que quando eu escuto podcast, eu quero ficar amiga das pessoas, assim, sabe? Tipo, eu quero mandar uma mensagem para essa pessoa, eu quero ir para um bar, assim. Então, eu acho incrível. E outro projeto que eu tenho muito carinho também é o curso de bolso, né? A gente tem um projeto que nasceu junto com o Da Cor, foi uma das primeiras iniciativas, né, Elton, do Da Cor, que é essa ideia de disseminar conhecimento, né? E o curso de bolso é um vetor para isso, então é um curso
em torno ali de 2 horas, 2 horas e meia, que traz também os mais diversos temas. Então, a gente já falou de arte, já falou de futebol, né? E pessoas que entendem daquele assunto, seja numa vivência mais prática, seja numa vivência mais teórica, acadêmica, né? E compartilhar isso de uma forma acessível, tanto em termos de formato, de linguagem, né? Trazer aquilo para o cotidiano das pessoas, numa linguagem que as pessoas possam entender, né? Que consigam assimilar aquele conteúdo. Então, é um projeto que eu tenho muito carinho também. Eu acho que eu mencionaria esses dois, além, obviamente, do dia a dia, né? Redes sociais, enfim, essas coisas que estão todas atravessando a gente aí no dia a dia do Da Cor. Antes da nossa próxima pergunta, Sinara, só dá um serviço do guia de bolso. Como é que as pessoas encontram, como ele funciona, qual é a periodicidade? Ah, legal. O curso de bolso, ele acontece geralmente em quartas-feiras à noite. A gente sempre Legal. anuncia lá nas nossas redes sociais quando a gente abre as inscrições. Então, pode acompanhar lá o nosso Instagram, né? O Instituto Underline da Cor. E as inscrições são gratuitas, né? A gente até tem uma possibilidade da pessoa fazer uma doação voluntária para o curso, né? Que é num valor de R$ 30, então ela pode fazer essa doação. Mas a ideia de ser acessível é também no custo. Então, ele é gratuito e online. Então, se você não consegue assistir na noite, ele fica gravado depois também. Maravilha. E é super bacana. Convido a todos. Então, quem quiser escrever para o curso, segue lá o Instituto Underline da Cor e também segue o podcast aqui no Spotify. Exato. Avaliem o nosso podcast para que a gente também chegue a mais gente com essas diferentes vozes. Eu queria falar uma coisa sobre o nosso trabalho de disseminação de conhecimento, assim, que a comunicação ela tem um papel muito fundamental nisso, um papel muito importante nisso. É, a comunicação do Da Cor é uma comunicação que ela não se pretende uma comunicação segmentada, né? Então, como vocês falaram aqui, poxa, o podcast tratou sobre tudo, sobre vários assuntos. O curso de bolso tratou sobre vários assuntos. O nosso Instagram ele trata de diferentes assuntos porque a gente entende que as pessoas chegarão por essa discussão. Sim, talvez por um post, por uma fala mais específica sobre dados e aprofundada e tal, mas as pessoas também chegarão a essa discussão por uma fala que seja uma fala mais cotidiana, por uma discussão que ela seja mais cotidiana. Eu sempre lembro, por exemplo, do post que nós fizemos no Instagram sobre a novela das 19 horas, que contava com mais de 80% de pessoas na sua produção, Vai na fé. no elenco, Vai na fé. né, que eram negras. Né? E como que isso assim, era importante estar ali no post de uma organização como a nossa, porque chega a maior parte das pessoas. E boa Né? parte dos nossos voluntários chegaram pelas redes sociais também, pelos Exato. outros canais aí de comunicação, né? Exato. Então, Pelo- essa preocupação Pelo ela é curso, muito inclusive, importante. né? O curso, A gente tem voluntários que assistiram os cursos e falaram, eu quero fazer parte disso de alguma maneira, e se tornaram voluntários em outras frentes ali de comunicação. ou então que deram o curso, né, o primeiro ano do curso de Verdade. bolso, os 4 fundadores do Da Cor deram o curso, nós demos as aulas e tal. E teve pessoas que assistiram. No segundo ano, nós montamos uma agenda inteira e 80% dela era formada por voluntários, pessoas que assistiram ao curso e cederam o seu tempo, cederam o seu conhecimento para dar o curso no ano seguinte. Então, isso foi Que demais, que demais. Vamos então falar deles, né? Os voluntários e de quem forma o Da Cor. E delas e deles. E agora quero tirar umas dúvidas com você, Elton, e talvez resgatar um ponto que você falou lá atrás dos outros fundadores, né? Quem são essas pessoas? Que momento vocês se reuniram e falaram assim, vamos tomar uma decisão juntos aqui agora de começar algo e conectando com essas diferentes pessoas que compõem. Eu acho que uma coisa muito peculiar do Da Cor, talvez e olhando de maneira geral, é que é muito aberto para todas as pessoas, não só pessoas negras, que se identificam como pessoas negras, todas as pessoas que querem trabalhar em prol dessa pauta. E essa é uma questão que muitas vezes ela é mais sensível, e eu acho que aqui dentro da Cor é conseguido fazer uma gestão, e principalmente a partir dos voluntários, de que isso trabalhe melhor. Eu queria que você trabalhasse um pouquinho isso, explicasse para a gente como que nasceu essa ideia e desde o início já era para ser algo aberto para todo mundo, para trazer aliados, para compor essa luta. Claro, claro. Poxa, eu gosto muito de falar sobre isso. É,
Primeiro, acho que, como eu falei ali atrás, a gente vem de uma história, de uma trajetória, especialmente eh, eu e o Vidal, né? O Vidal Dias da Mota Júnior, né? Que ele é professor da Uniso, da área de Ciências Sociais, e eu e o Vidal estudamos juntos, né? Há 25, quase 30 anos Denunciei a idade, hein? atrás. Faz muito tempo, faz muito tempo. Nós éramos muito jovens e muito envolvidos mesmo com essas questões. Vidal vem de uma família de origem quilombola no Vale do Ribeira, né? Aqui no estado de São Paulo. Eu venho de uma família multirracializada, de imigrantes baianos que migraram para o interior de São Paulo, e nos encontramos no interior de São Paulo, em Araraquara, na Unesp, curso de Ciências Sociais, né? E nos tornamos amigos lá. E desde lá, essas preocupações elas faziam muito parte das nossas discussões. O que a gente não encontrava era lugar efetivo para atuar nessa dimensão. O Vidal teve algumas experiências nessa área na graduação ainda, né? Eu fui para a área da sociologia rural e da discussão com arte também, então eu trilhei um outro caminho, mas nós nos mantivemos em contato e como amigos ao longo desse tempo todo, né? E víamos muito uma possibilidade de trabalharmos juntos em algo concreto que abordasse esse tema, mas ainda não sabíamos o quê, porque é isso, as nossas trajetórias, elas vão nos levando para outros lugares, e é muito interessante que a gente possa reencontrar também, né? Porque é uma coisa quase no sentido de sankofa, né? Do pássaro que está voando para frente, mas com a cabeça olhando para o passado, né? E isso, de certa forma, assim, o da cor ele ter se construído dessa forma é a gente conectado com o nosso passado, conectado com as nossas questões, mas olhando para perspectivas de futuro dentro de outras possibilidades de atuação, né? Então, isso da cor ele foi muito para a gente, é muito bonito pensar isso e lembrar disso dessa forma. Quando chega a visão sobre o da cor, eu gosto de falar sobre isso porque é uma coisa meio. Ele, o da cor ele não surge assim de pessoas que sentaram e começaram a se planejar e se organizar e pensaram de uma forma, não, né? Da cor ele surge de um livro que eu estou produzindo desde 2019 também, que trata sobre racismo, mas são ensaios visuais, então é um livro de arte, Nossa, olha que legal. né? E deve ser publicado esse ano, no outro, não sei ainda, ele já está Aguardem. praticamente pronto, aguardem aí. Ele surge nesse momento, e naquele momento ali também dessa efervescência toda da discussão. Um desses ensaios era um ensaio que eu trago alguns números. E eu procurei um amigo, Vinícius, que trabalhou comigo, Vinícius Elias, que eu pergunto para ele, falei assim, cara, onde é que eu consigo, onde é que eu encontro tais informações? Ele falou, Elton, você vai ter que procurar isso nos mais diferentes lugares, porque isso está tudo disperso. E aí, na hora que ele fala isso, eu costumo dizer que desce o da cor nesse momento. E realmente vai surgindo tudo, vai surgindo uma série de visões. E aí a primeira coisa que eu faço é gravar uma série de áudios e mandar no WhatsApp Ó, o podcast nascendo ali já É o desde o início do da podcast. cor. E eu mandei uma série de áudios para o Vidal. Então, e esse movimento, acho que ele traduz duas coisas. Uma coisa é essa trajetória de que, assim, cara, eu acho que encontramos a via do que a gente vai fazer e de como que a gente vai atuar. Isso é uma coisa. E a outra coisa tá bom, eu posso ter a ideia concreta e tudo, mas para mim, desde o momento zero, era, eu não vou fazer isso sozinho. Nós não temos condição de fazer isso sozinho. A gente vai precisar juntar pessoas, né? Agregar pessoas. Então,
sou eu e o Vidal logo no começo. Logo na sequência, a gente puxa o Alexandre Dantas, que é um outro, também professor na área de sociologia, também amigo nosso de 30 anos atrás, e que a gente agrega, Alexandre, pessoa branca, né? Agrega para essa discussão, para estar junto conosco. Logo na sequência, a Letícia Vilela, que vem de uma outra área ainda, que vem de uma área de marketing, mas também da área de Negócios, né? negócios e impacto social. E a Letícia tem uma contribuição importantíssima, porque ela ajuda a gente a transformar o da cor daquilo que era uma ideia de 3 sociólogos a algo concreto, a um projeto, a uma organização mesmo, né? Então a gente começa a fazer isso. Logo na sequência, a gente vai escutar pessoas. Então, isso foi muito importante, porque nós precisávamos entender qual que era a relevância de existir uma organização como essa. Então, vamos falar com as pessoas que já estão nessa história, né? Então, as pessoas do setor público, academia, setor privado, movimentos negros, área de educação. E essas pessoas foi muito importante ouvi-las porque elas nos deram muito esteio. Elas falaram: é importante que vocês existam, né? E a gente passou a existir. E nisso a gente começa a agregar também pessoas. Então, a Sinara, por exemplo, é uma pessoa que logo num dos primeiros momentos, né, eu fui procurá-la para ela me indicar alguém para atuar conosco nas nossas redes sociais. E ela vira para mim e fala: Não, eu vou ser essa pessoa, né? Eu quero trabalhar com vocês. Eu falei, eu voltei para os caras e falei: Gente, consegui uma pessoa assim, que conhece muito disso, né? E que vai agregar muito nisso, né? E a Sinara também começa também a acionar a sua rede, puxar as pessoas. Então, vai se formando uma espécie de constelação, vai se juntando pessoas mesmo em torno do da cor. E vai virando um movimento legal, sim, e agora eu vou puxar todas as brasas para nossa sardinha. Assim, cara, as pessoas que se aproximam do da cor, elas continuam, elas elas não saem, né? Então, o que teve de gente, isso foi muito bonito, assim, que aportou conhecimento, que ajudou, que resolveu o problema específico para a gente em um determinado momento. Falou assim, cara, façam assim, né? Olhem nessa direção. Então, isso também é voluntário, né? Assim, você dedicar um tempo específico, um momento da tua vida, do teu espaço assim, para orientar pessoas, isso é também uma coisa, isso é de generosidade bastante ímpar, bastante importante. E além disso tudo, hoje nós temos uma equipe, né, e que a gente chama mesmo de equipe, né, de 22, 23 pessoas e 70% delas é voluntários, é composta por voluntários. E voluntários, assim, que gente muito ponta firme, gente que atua muito fortemente conosco, gente muito comprometida e gente muito envolvida com a causa. E aí vai na direção também do que você traz de, da questão da gente ter pessoas brancas, pessoas negras envolvidas no DACOR. O DACOR ele sempre se propôs a ser uma organização que construísse pontes. Nós sabemos que não vamos fazer isso sozinhos. O racismo não é um problema criado pelas pessoas negras. Não cabe somente a elas resolver. Então, toda e qualquer apoio genuíno e atuação genuína das pessoas brancas dentro dessa proposta é muito bem-vindo. Até porque as pessoas brancas falando para pessoas brancas faz uma diferença absurda dentro desse processo, né? As pessoas brancas encampando a luta faz uma diferença muito grande desse processo pelo lugar que ocupam, né? Pelo lugar de privilégio em que estão, pelo lugar de poder em que estão, pelo espaço que elas estão e que elas ocupam. Agora, E pelo, se me permite, Elton, claro, e pelo incômodo também. A sim, mudança vem do sim, incômodo, Muito bom. sim, né? Você, assim, eu como uma pessoa branca posso dizer isso. Eu fico incomodada, entendeu? É um incômodo de você ter um privilégio, uma série
privilégios ao longo da vida e você tem que ceder espaço, tem que dar protagonismo, tem que ouvir outras coisas, tem que ouvir coisas que contradizem tudo que você ouviu e acreditou a vida inteira. Então, eu acho que o envolvimento de pessoas brancas nesse movimento também é importante para esse lugar de incômodo que Total. provoca a mudança, né? Que provoca uma mudança intencional ali. Então, não é um lugar confortável. Não é para ser. Exato. Não Não é é pra essa a ser. proposta mesmo, né? Não é para ser. Da cor mostra muito que é possível fazer algo com esse seu incômodo, né? Exato, Que geralmente parece que exatamente. eu não vou dimensionar ele para lugar nenhum, a não ser na minha mídia Você social. canaliza ali, Que você né? canaliza num lugar que de fato é possível. Isso, porque é essa questão também, a convocação, né? O Alexandre, pessoa branca, fundador do Da Cor, lá no começo ele escreveu um artigo que chamava isso, convocação. Porque é uma convocação também para que as pessoas ajam. Então, pessoa branca envolvida com a causa antirracista, haja, faça algo concreto, se sinta realmente, olha, contribui dessa forma. E claro, é, não não procure ter o protagonismo, né? Eu acho que esse é o cuidado também, né? E esse é um cuidado existente ali no Da Cor, né? Das pessoas brancas não falarem pelas pessoas negras, né? As pessoas brancas não puxarem o protagonismo para si, não puxam o lugar de fala, de entendimento, de atuação e tal, como se fossem pessoas negras, porque não é disso que se trata, né? Mas encamparem a luta e trazerem a sua contribuição efetiva, isso é muito bem-vindo, isso é muito importante. Então, eu acho que o Da Cor ele tem sido uma organização, um espaço para se fazer isso. Falando um pouco sobre a organização do Da Cor, a gente tem esse número eh, enorme, mas a gente sempre quer mais voluntários para a nossa organização. Então, se a pessoa estiver interessada, falando também de serviço, como é que ela pode procurar o Da Cor, em que áreas do Da Cor e como é que ele se organiza para que as pessoas possam atuar, se elas estiverem interessadas? Quer falar um pouco, Sinara? Posso falar? Bom, todos os nossos canais estão abertos a novos voluntários, então podem nos mandar mensagens, né? Em qualquer rede social do Da Cor, no LinkedIn, no Instagram. A gente também tem um e-mail que é comunicacal, né? @institutodacor.ong.br. Então as pessoas podem entrar em contato com a gente. E se for alguém da nossa rede, né? A gente falou muito da potência da rede aqui. Chamar a gente, conversar, trocar ideia, perguntar como é o trabalho, como eu posso ajudar, né? Eu tenho pouco tempo, como que eu posso apoiar, como que eu posso me juntar a vocês. Então, as portas estão sempre abertas, né, a novos voluntários aí, e todos esses canais a gente pode acolher essas pessoas. E em que áreas que a pessoa pode apoiar? A gente tem áreas de projetos, de comunicação. Elton, você pode falar um pouco sobre quais são essas atuações que o Da Cor tem realizado e como é que a gente cresceu, né, no ano de 2023? Sim. Eu acho que as áreas do Da Cor, elas estão organizadas assim, a gente tem uma área de gestão, né? Então, e gestão aqui a gente está falando mesmo de gestão dos projetos, financeiro, administrativo, jurídico. Então, quiser se juntar a nós dentro desse campo, é muito bem-vindo, é muito necessário. Nós somos uma organização que estamos num processo de estruturação de gestão, né? Então, é muito bom contar com pessoas nessa direção. Nós temos uma área, a área de comunicação, né? Da Sinara, de vocês, né? Venha para Então Venha. venham para a comunicação, né? Vocês vão adorar, né? Tenho certeza. Então a comunicação que é uma área talvez a mais pulsante aí do Da Cor. É, temos uma área de produção, Articulação. de articulação política, né? Então, essa área de articulação política, ela olha muito para oportunidades, para a gente entender parcerias e possibilidades de atuação conjunta isso dentro do ecossistema de organizações, setor público, setor privado, e também com as organizações dos movimentos negros. Então, a gente procura fortalecer cada vez mais esse lugar, que é um lugar de visibilidade, de construção e de construção conjunta dentro de uma perspectiva de colaboração, né? A gente espera que esse ecossistema
que eu chamo do ecossistema das organizações negras, né, das organizações que colocam a questão da equidade racial no coração da sua atuação, seja um ecossistema o mais colaborativo possível, e o da Cor ele se propõe a trabalhar nessa direção. E tem uma área de produção de conhecimento, de projetos e pesquisa, né? Então, as pessoas que são interessadas em dados, em ciência de dados, Um olhar mais acadêmico também, né? exato, Pesquisa. levantamento e pensar em pesquisa, são muito bem-vindas. A gente precisa muito de pessoas dentro dessa área também, para que a gente possa levar adiante uma série de projetos que a gente tem aí para desenvolver, para contribuir, né? No último ano, e eu acho que teve uma coisa que foi bastante interessante, que acho que o da Cor ele ganhou um lugar de visibilidade por conta de uma atuação e uma contribuição concreta ao ecossistema. Então, hoje é muito bonito para nós, é muito importante para nós a gente conseguir entender que nós somos uma organização capaz de contribuir com a luta antirracista e com a equidade racial no Brasil, né? E eu falo isso assim, cheio de muita emoção e com muito orgulho também do que a gente pôde fazer, né, ao longo desse tempo. Nós não somos mais um vir a ser, né? Nós Uma somos mais ideia. uma ideia, puxa, a gente vai chegar. Não, agora as nossas dores são outras, né? As nossas preocupações, elas são outras. São preocupações de seguir entregando, de seguir contribuindo, de se estruturar e se organizar e ter pessoas e ter especialidades para avançar ainda mais naquilo que a gente já mostrou que tem o potencial de fazer, né? Então, ao longo desse ano, eu não vou ter os números aqui, mas que eu não vim com a minha cola, mas nós participamos de vários eventos, né? Como ouvintes ou como protagonistas em falas e tudo, contribuindo para essa discussão. Nós desenvolvemos um conjunto de projetos em parceria com outras organizações que concretamente foram na direção de contribuir com a causa. Então, eu falei aqui sobre os indicadores que nós desenvolvemos, o diagnóstico que nós elaboramos, Assessorias, as né? assessorias todas que fizemos, as formações que nós fizemos com outras organizações, que é legal falar disso no sentido de que as nossas assessorias e às vezes muitas vezes as formações que nós damos para outras organizações na área de letramento racial, na área de gestão, elas são formações convocatórias também. Então, por que que elas existem? Elas existem para que a gente possa influenciar organizações a trazerem a pauta de equidade racial para dentro das suas ações programáticas. Então, as nossas formações, a gente costuma dizer assim, que nunca é para ninguém ir dormir mais sabido sobre a causa. Não é uma Não palestra, é né? Não palestra, vamos né? dar uma palestra sobre combate ao racismo, Exato, mas induzir, convidar, convocar, para isso, usar o seu verbo, né? isso. Para a prática mesmo. Para a prática. Então, a gente procura produzir alguns incômodos, como a Sinara falou anteriormente. A gente procura produzir alguns deslocamentos, que a gente chama, para que as pessoas e as organizações, elas possam, ei, eu preciso trazer isso aqui para dentro. Se vai fazer isso com o da cor ou não, futuramente, é outra história, mas a gente procura dar o start para que elas tragam essa discussão para o seu campo programático. E outra coisa, gente, assim, que acho que faz parte da atuação do Dacor, e por isso que a gente fala muito tanto da ação, da prática e tudo. A gente acredita que a prática é transformadora. A prática muda mentalidades, a prática muda corações, a prática muda mentes, a prática, o exercício muda, faz essa roda girar, né? E não o contrário. A gente não quer assim que
as pessoas, as organizações, as instituições mudem completamente como que elas se sentem, como elas são, como que elas pensam, e a partir daí elas comecem a agir. Assim, a gente acha que o tempo para isso ele é um tempo mais longo, né? Então a gente precisa inverter um pouquinho essa lógica. É nisso que a gente acredita. Co- Convoca para ação, puxa para ação. A ação vai ajudar a dar caminhos. E se você não tiver caminho, tem um monte de organização, tem um monte de gente, tem um monte de pensadores e pensadoras, tem um monte de coisa escrita, tem um monte de conhecimento aí para você como organização, como pessoa, como instituição, buscar, né? Mas bota o carro para andar, tá? Assim, o da cor, a gente costuma brincar, né? Eu brinco muito com isso. Eu venho de uma. Agora eu vou tergiversar um pouco, mas eu vou também trazer um elemento que eu acho que é importante para pensar o da cor, né? E talvez até o contrário de outras pessoas com outros históricos, outras pessoas negras com outros históricos. Então, eu venho muito de uma referência do movimento punk, né, dos anos 70, anos 80, né? Tinha muito essa lógica do faça você mesmo, né? E essa perspectiva do faça você mesmo, tal, eu levo muito isso para minha arte e tudo. De alguma forma, eu traduzi aqui pro da cor, porque a gente parte de uma premissa que é assim, nós vamos agir, nós vamos existir dentro dessa ação, né? E claro que a gente vai ter que aprender coisas, claro que a gente vai ter que estruturar, claro que a gente vai ter que agregar outros Criar conhecimentos e tudo, planilhas, né? criar planilhas e por aí vai. Agora, nós vamos fazer isso dentro do processo, nós vamos fazer isso sentindo a realidade acontecer e se transformando e acontecendo, né? E nós somos uma banda punk cheia de Por gente isso que legal. nós somos uma banda Eba! punk, cheia de gente legal, entendeu? É, a gente está terminando já o nosso episódio, mas antes a gente tem umas duas perguntinhas para fazer para vocês, claro, falando de futuro do Da Cor. Então a gente quer spoiler, a gente quer um pouquinho que vocês falem para a gente quais que são os projetos que estão saindo do forno agora em 2024, se vocês podem contar algum para nós. Você quer falar, Elton, e depois a Sinara? Eu posso começar? Começa pelo mapa, Show. Legal. pelo que você quiser. Enfim, eu acho que a gente está com alguns projetos e num momento muito especial do Da Cor, assim, né? Momento de buscar financiamento para estruturar melhor o que a gente está fazendo, profissionalizar um pouco a nossa banda punk, né? Então, estruturar esses processos, né? A gente tem tido frutos muito legais nesse sentido e começamos já 2024 com um pé nesse lugar de estruturar, melhorar, né? Então, olhar para essas coisas todas que a gente já faz ou tem a intenção, né, de fazer e de entregar. E a gente tem um projeto que está nascendo, que, enfim, o Elton pode até me complementar, que é dar vida e dar materialidade para essa existência do Da Cor a partir dos dados. Então, de ser esse lugar, né? A gente está construindo uma plataforma ali onde a gente consiga tangibilizar esses dados no combate ao racismo, de que prisma que a gente olha, de como que a gente olha para esse lugar. Então, é um projeto que está nascendo. 2024 ele vai, de fato, se tangibilizar ali. E vou trazer para falar um pouquinho desse projeto uma coisa que eu acho que é muito legal que o Elton trouxe na fala dele, e eu sinto isso no dia a dia do Da Cor, que é essa construção de pontes, de fazer esses projetos com outras organizações, assim. Porque se a gente pensa no combate ao racismo, né? O racismo é um problema tão estrutural, né? É prepotente de uma organização de 4 anos aqui, né? Achar que você vai sozinha conseguir de alguma forma mudar esse ponteiro, né? Essa é a nossa utopia, é o nosso desejo e tem que ser, né? Estamos aqui para isso. Mas eu acho que o mapa de dados ele também materializa
esse aprendizado do Dacor e essa vivência que a gente teve de trazer outros parceiros. Então, a gente está trabalhando com parceiros de tecnologia que estão nos ajudando a montar essa plataforma, está trazendo, conectando ali pesquisadores que vão conseguir fazer essa curadoria, né, dos dados, de que tipo de dado que a gente tem que ler, está trabalhando com muito olhar de pessoas de negócio também que nos dizem, olha, o sonho é grande, mas a gente precisa segmentar. Vamos olhar para dados dentro de educação, vamos olhar primeiro para um segmento, vamos fasear essa entrega. Então, eu acho que além, né, de profissionalizar e de melhorar todos esses outros projetos que vão continuar existindo, eu acho que tem esse grande projeto que é um pouco o nome do Dacor, né? Dados contra o racismo. Então, que mostra essa essência do Dacor e vai materializar isso para os públicos, né, para as pessoas com quem a gente fala, para as empresas que nos contratam. Então, eu acho que é o nosso grande projeto, nosso filho abraçado com muito carinho, né, Elton? É isso mesmo. Elton, você estava falando lá atrás que basicamente o mapa de dados é o sonho do Elton que queria fazer aquela obra e estava buscando vários dados e não sabia onde encontrar, né? Exatamente, exatamente. Ele concretiza muito essa visão do Dacor, né? Quando a gente fala de mapeamento de dados e ajuntamento dessas informações e tal, em formas de disseminação, o mapa de dados é onde essa coisa se concretiza mesmo. E até falando assim, o mapa de dados, então, acho que ele é talvez o grande apontamento nosso para o futuro, né? Agora, esse futuro que ele é tão presente, né? Já, né? Então, para agora, talvez ele vai ser o grande projeto guia nosso nesse 2024. Inclusive, eu acho que é importante aqui nós demos serviço de como as pessoas acessam os nossos cursos, as nossas ações, as nossas redes sociais, como se juntam a nós para ser voluntários e tudo. É importante que se diga também, assim, quem está nos ouvindo e queira contribuir com o Dacor, que queira trazer recursos e parcerias para a gente também Esse é outro grande construir o projeto, nosso né? trabalho. Esse é um grande projeto de Nossa captação. de captação de recursos, né? Porque nós precisamos de recursos, né? E, aliás, isso é um ponto que a gente está brincando um pouco aqui, mas é muito sério, Uhum. né? Não vai se fazer o que se pretende, o que é importante fazer no enfrentamento ao racismo desse país sem recurso financeiro, sem escolhas que coloquem isso como prioridade, sem recursos tecnológicos, sem pessoas envolvidas, sem pesquisa, né? A gente não vai fazer isso. Então, por que que eu estou falando isso? Porque tem momentos assim que me causa muito estranhamento quando se pretende que todas as respostas em relação ao racismo e ao antirracismo sejam dadas dentro de um intervalo de tempo muito curto e sem Sem investimento. investimento e sem as condições para isso. E aí eu olho e falo: ei, espera, a gente está falando de 500 anos. Nós estamos falando de processos muito enraizados, muito estruturantes. Estruturais, né? A mudança, ela precisa se movimentar dentro desses campos também. Então, decisores políticos precisam tomar decisões e priorizar a população negra, né? Investidores precisam investir Empresários, né? isso, investidores, empresários, né? Empresas, organizações, contratar pessoas, investir prioritariamente em causas como a causa de equidade racial, né? Então, estamos abertos, sim, a dialogar De sobre novo, é isso, uma pensar forma de sobre sair desse lugar da teoria e ir para um lugar de de prática, né? prática. Então, é ir além. Né, trabalhei durante muito tempo no mundo corporativo, né? E com essa questão do ESG, né? Diversidade e inclusão nas empresas, assim, as empresas, elas têm uma pressão social ali, né? Que provoca a mudança.
E não adianta ficar só no discurso, né? É uma forma prática de você contribuir com a mudança, com uma mudança efetiva, né? Colocar uma intencionalidade nisso mesmo. Sim, sem dúvida. Então, estamos abertos muito a ter esse diálogo, né? A ter essas conversas, porque eu acho que isso muito nos apoia e apoia a causa de equidade racial como um todo, né? Além do mapa de dados, acho que tem todo um desdobramento que acho que vocês, ouvintes e que estão nos vendo e tudo, nos acompanhem para ver cada vez mais. O da cor tem sido puxado, que eu digo tem sido convidado Provocado, e né? provocado muito a atuar e contribuir com mais frentes, né? Então, eu acho que nós vamos ter aí dados, informações e tal relativos a essa questão dos indicadores de ações antirracistas em secretarias de educação. Tem algumas secretarias estaduais de educação, como Rio Grande do Sul, Mato Grosso, que têm puxado da cor para contribuir para suas políticas. Tem todo um trabalho também com a Cátedra da USP de Ribeirão Preto, que deve desenvolver aí um conjunto de ações na área de educação, né? Então tem muita coisa para 2024 para acontecer. Ó, então vamos aproveitar esse finalzinho para transformar esse episódio em uma cápsula do tempo do Da Cor. Queremos saber o que vocês imaginam para o futuro do Da Cor. Sinara, como vai ser o Da Cor daqui a uns 5, 10 anos? O que você imagina para o Da Cor? O que você sonha para ele? Eu imagino o da cor de fato acontecendo mais, assim. Eu acho que fazendo mais ações concretas, transformando a vida dessa rede, né, que a gente conecta ali, e também da vida das pessoas que entram em contato com o da cor, seja pelas nossas transformações, né, conseguindo ter projetos muito consistentes. Então, imagino o mapa de dados já na rua crescendo muito grande, o curso de bolso acontecendo online também de forma presencial, para as pessoas poderem se conectar em diferentes regiões do país. Então, eu sou uma grande sonhadora, assim, e imagino coisas muito grandes para o da cor, grandes não só no tamanho, mas também no sentido, né, daquilo para a vida das pessoas, que a gente consiga transformar, que a gente consiga ser cada vez mais esse vetor prático, né, na construção de uma sociedade que a gente tenha mais orgulho de viver, assim, seja uma sociedade melhor, né, em que as pessoas sejam tratadas com mais humanidade, né, independente da cor, da raça, né, que a gente tenha esses direitos aí mais iguais, né? Não sei se essa é a melhor palavra, e que o da cor seja um vetor importante, seja um ator importante nessa provocação. Que demais. E você, Elton? Eu penso tudo isso que a Sinara Vou e copiar, né? vou copiar, eu cortei e colei É. aqui. Acho tudo isso e penso assim, o da cor ele ser cada vez mais uma organização estruturada, né? E estruturante, né? Que a gente possa fazer coisas que realmente sejam estruturantes, que sejam de transformação profunda, de contribuição profunda, de impacto profundo na vida das pessoas e na sociedade brasileira. Mas fazer isso também, ser estruturado e estruturante, mas acho que sem perder uma essência que nós temos, né? Acho que o da cor ele tem uma essência de construção, de envolvimento, de escuta, de fazer junto, das pessoas chegarem e se verem atuantes e realmente respeitadas nesse processo, que eu acho que é importante a gente não perder, né? Recentemente eu falei isso para a equipe, foi uma fala que a minha esposa, Silvana, fez uma vez que ela acompanhou uma reunião nossa, que era uma reunião online e tal, e ela estava por ali, ela ouviu um pouco, ouviu um tanto da gente falando e tal. E ela falou, ela resumiu a gente assim numa coisa que eu achei muito legal, assim, ela falou: "Poxa, vocês são sérios, né? Vocês são competentes naquilo que vocês fazem e vocês são legais." Assim, vocês são legais. Parece assim, deve ser legal trabalhar
trabalhar com vocês, estar perto de vocês, trabalhar com o da cor, né? E isso é uma coisa assim que a gente fala bastante isso, né, Sinara? Que A gente quer continuar a gente sendo quer legal, continuar né? sendo legal. A gente Crescer quer e continuar sendo legal. continuar sendo legal e continuar. Então é isso que eu vejo no futuro, né? Se estruturar, ser mais relevante, mais estruturante cada vez mais, E de uma forma responsável, né? responsável mas E legal. E legal, Legal, né? legal. A gente não Bom, pode perder essa essência. puxando aqui, mudando um pouco ali assim, pra mim, o da cor também, além de ser uma banda punk, tem que ser cada vez mais cyberpunk também, né? A gente trazendo a tecnologia e o futuro pro presente e principalmente equipando e letrando mais assim as pessoas digitalmente, a gente conseguir chegar em mais lugares ainda assim. Isso é incrível e é um grande prazer também poder fazer parte disso, né? Agradeço vocês e já taca a bola pra Gabi pra ela também dizer qual é o sonho dela, como ela imagina no futuro e Eu imagino da cor com mais pessoas, conectando mais gente. Eu, por exemplo, fui voluntária e hoje eu faço parte da equipe do Da Cor, então quero que mais pessoas também participam, estejam pela luta antirracista conosco e que a gente possa ampliar a nossa atuação para o Brasil inteiro. Então, a gente já esteve em vários municípios do Brasil, a gente esteve nas 5 regiões brasileiras, mas eu quero que a gente amplie o nosso escopo, né? Queremos mais, né, Gabi? Queremos mais. E eu já puxo o nosso encerramento. Muito obrigada. O nosso primeiro videocast está se encerrando. E eu espero que a gente possa ter muito mais encontros ao longo do ano de 2024. Siga as nossas redes sociais no Instituto _ da Cor. Também vai estar no YouTube esse vídeo e o áudio no Spotify. compartilha bastante. Muito obrigada, Thales, meu companheiro aqui, por estar comigo nessa apresentação, Sinara e Elton. E é isso, tamo junto. Muito obrigado. Obrigada, Tchau, gente. tchau, gente. Obrigado, gente. Valeu muito. Obrigado.